E se tudo aquilo que você está construindo agora puder desabar amanhã, não estou falando só de prédios, não estou falando só de negócios, estou falando do seu casamento, da sua família, do seu projeto de vida, das suas relações, daquilo que você levantou com as suas mãos, com o seu suor, com anos de esforço e sacrifício. E se existir uma falha invisível na fundação de tudo isso, uma falha que você não consegue ver, mas que está lá, silenciosa, corroendo o que você acredita ser sólido, hoje a gente precisa falar sobre isso. Porque há um versículo que muita gente conhece, que está estampado em paredes de igrejas e quadros decorativos de casas cristãs, mas que muito poucos realmente entenderam. E quando você entender de verdade o que ele está dizendo, algo dentro de você vai mudar. Tenho certeza disso. O versículo é o Salmo 127. No primeiro versículo, ele diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Parece simples, não é? Parece até óbvio. Mas eu preciso te perguntar uma coisa, e quero que você responda honestamente, lá dentro do seu coração. Você está realmente construindo com Deus, ou você está construindo para Deus? Porque existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. E é exatamente essa diferença que o Salmo 127 está querendo nos mostrar. Vamos começar do começo. Quem escreveu esse salmo? Há dois nomes que aparecem nas tradições antigas: Salomão e Davi. A maioria dos estudiosos das Escrituras aponta para Salomão, o homem que construiu o templo de Deus em Jerusalém. E isso muda tudo. Porque quando você lê, se o Senhor não edificar a casa, e descobre que quem escreveu isso foi o maior construtor da história de Israel, algo começa a fazer sentido de uma forma diferente. Pensa comigo. Salomão foi o homem responsável por uma das maiores obras de construção do mundo antigo. O Templo de Salomão não era apenas um edifício religioso. Era uma maravilha de engenharia que levou 7 anos para ser concluída, com materiais trazidos de todo o mundo conhecido naquela época. Cedros do Líbano, pedras cantadas de Hirão, ouro de Ofir, artesãos especializados vindos de regiões distantes. Dezenas de milhares de trabalhadores envolvidos, projetos que o próprio Davi havia guardado e entregado ao filho. Era uma obra monumental. Era algo que a humanidade da época nunca havia visto. E foi exatamente esse homem, o maior construtor que Israel jamais teve, que escreveu: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por que Salomão diria isso? Porque alguém que dedicou tanto esforço, tanto planejamento, tanto trabalho, diria que tudo isso é em vão sem a presença de Deus? A resposta está no que ele viu, está no que ele viveu e está na palavra original que ele usou. Em hebraico, a palavra traduzida como em vão é a palavra shav. E ela não significa simplesmente inútil ou sem sentido. A palavra-chave carrega um peso muito mais profundo. Ela significava, no hebraico antigo, algo que é vazio por dentro, algo que parece sólido por fora, mas que é oco, falso, ilusório, como uma casca que não tem núcleo, como uma fruta que parece linda por fora, mas que quando você abre, não tem substância dentro. É isso que Salomão está dizendo. Que uma construção sem Deus pode parecer imponente, pode chamar atenção, pode impressionar quem passa na rua. Mas por dentro, ela é vazia. Por dentro, ela não tem o que realmente importa. E aqui está uma coisa que surpreende até os estudiosos mais experientes das Escrituras. Salomão viveu isso na própria pele. No final da vida, o mesmo homem que construiu o templo mais glorioso de Israel, que acumulou uma sabedoria lendária que atraía reis e rainhas de nações distantes, escreveu o livro de Eclesiastes. E nesse livro, ele usa a mesma ideia de chave,
repetidas vezes, dizendo que tudo aquilo que buscou fora de Deus era vaidade, era vento, era exatamente essa casca oca que não sustenta ninguém. Ele sabia. Ele sabia, por experiência própria, o que significa construir com Deus e o que significa construir sem Ele. Mas quero te levar um pouco mais fundo nesse versículo. Porque a palavra casa, aqui, não se refere apenas a um edifício físico. Em hebraico, a palavra é bait. E bait é uma das palavras mais ricas de todo o Antigo Testamento. Ela significa casa no sentido físico, sim. Mas ela também significa família, significa linhagem, significa herança. Significa a totalidade daquilo que uma pessoa constrói ao longo de sua vida. Quando um rei hebraico falava em Bait, ele estava falando da sua dinastia, do legado que deixaria para os filhos e netos. Quando um homem simples falava em Bait, ele estava falando de tudo aquilo que era seu. Sua família, sua reputação, seu lugar na comunidade, seus bens, suas relações. Então, quando Salomão diz, se o Senhor não edificar a casa, ele está falando de muito mais do que paredes e colunas. Ele está falando da sua vida inteira, do seu casamento, da criação dos seus filhos, do seu trabalho, da sua saúde, das suas amizades, da sua reputação, de tudo aquilo que você chama de a sua vida. E aqui a pergunta volta com mais força. Quem está edificando a sua vida? Quem está no centro das decisões que constroem o que você tem hoje? Para entender esse peso todo, a gente precisa viajar no tempo. Precisa entrar na mentalidade de um israelita do período de Davi e Salomão, por volta do 10º século antes de Cristo. Naquela época, Jerusalém era mais do que uma capital política. Era o coração espiritual de toda uma nação. E construir em Jerusalém, especialmente construir para Deus, era um ato carregado de um significado que vai muito além do que conseguimos imaginar hoje. A geografia fazia parte dessa espiritualidade. Jerusalém estava situada em uma região montanhosa, a cerca de 800 metros acima do nível do mar, cercada por vales que funcionavam como defesas naturais. O Vale do Cedron ao leste, o Vale de Rinom ao sul. Para chegar à cidade, era necessário subir, sempre subir. E não por acaso, os salmos de peregrinação, os chamados cânticos das subidas, eram cantados exatamente nessa ascensão. O povo subia cantando, subia orando, subia com o coração voltado para o Deus que habitava no alto. O templo ficava no Monte Moriá, aquele mesmo monte onde, séculos antes, Abraão havia subido com o seu filho Isaque, disposto a obedecer ao impensável. Aquele mesmo monte carregava gerações de fé, de obediência, de entrega. E é nesse monte que Salomão constrói. Não qualquer lugar, aquele lugar específico, carregado de história, carregado de significado, escolhido por Deus. E mesmo assim, mesmo com toda essa história, mesmo com todo esse significado, mesmo com o projeto dado por Deus ao próprio Davi, Salomão escreve: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Porque ele entendeu que a localização não garante nada. A tradição não garante nada, o conhecimento não garante nada, os recursos não garantem nada. Apenas a presença e a ação de Deus na construção é que fazem a diferença entre uma casa viva e uma casca morta. E aqui está uma revelação que eu preciso que você ouça com toda a atenção. A segunda parte do versículo diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em hebraico, a palavra guardar aqui é chamar. E chamar não é uma guarda passiva, não é uma proteção genérica. Chamar era o verbo usado para descrever a vigília ativa, a proteção cuidadosa, o cuidado que um pastor tem pelo seu rebanho. Era um verbo de atenção constante, de olhos abertos, de cuidado que não dorme. E quem é a sentinela nesse versículo? Na época de Salomão, as cidades da região eram protegidas por muralhas. E sobre essas muralhas, dia e noite, havia sentinelas.
Homens que observavam o horizonte, que gritavam o alarme quando um inimigo se aproximava, que arriscavam a vida para proteger a cidade e todos dentro dela. Ser sentinela era uma das funções mais nobres e mais exigentes de uma sociedade antiga. E o Salmo diz: mesmo o mais dedicado dos sentinelas, mesmo o mais fiel dos guerreiros, vigia em vão, se Deus não for o guardião real. Isso não significa que a sentinela não deve vigiar. Isso não significa que o construtor não deve trabalhar. O versículo não está dizendo que o esforço humano é irrelevante. Pelo contrário, o que ele está dizendo é algo muito mais profundo. Está dizendo que o esforço humano, por mais genial e dedicado que seja, só encontra seu verdadeiro potencial quando está alinhado com a ação de Deus. É como uma vela que só pode iluminar quando é acesa. A vela precisa ser de boa qualidade, precisa ter o tamanho certo, precisa estar no lugar certo. Mas sem a chama, ela é apenas cera. Você é a vela e Deus é o fogo. Agora quero que você venha comigo até um momento muito específico. Pensa em Davi, o pai de Salomão. Davi era um homem extraordinário. Um guerreiro, um poeta, um rei, um adorador. E o grande sonho de Davi era construir uma casa para Deus. Ele já havia acumulado materiais, já havia planejado tudo, já havia sonhado com cada detalhe. Mas Deus veio até ele através do profeta Natã e disse uma coisa surpreendente. Disse que não era Davi quem construiria o templo. Seria o filho dele. E sabe qual foi a resposta de Davi? Ele não ficou com raiva, não discutiu, não forçou a situação. Ele entrou na presença de Deus e disse: quem sou eu, Senhor, e o que é a minha família, para que me hajas conduzido até aqui? E então entregou ao filho Salomão todos os planos, todos os recursos, tudo o que havia preparado. Davi entendeu algo fundamental, que mesmo o seu mais nobre desejo, mesmo o seu sonho mais sagrado, precisava passar pelo crivo e pelo tempo de Deus. Que não é o tamanho da nossa visão que determina o resultado, é a obediência no processo. E aí está o coração do Salmo 127. A questão não é se você vai trabalhar. É claro que vai. A questão não é se você vai planejar. É claro que vai. A questão é em qual fonte você está bebendo enquanto trabalha e planeja. Você está construindo do lugar do medo, da ansiedade, da tentativa de controlar tudo porque você não confia que Deus vai sustentar? Ou você está construindo do lugar do descanso, da fé, da parceria real e viva com o Deus que conhece cada detalhe da sua vida? Porque existe uma construção que nasce do medo e existe uma construção que nasce da fé, e elas parecem iguais por fora. Ambas exigem esforço, ambas exigem tempo, ambas exigem dedicação, mas por dentro são completamente diferentes. A construção nascida do medo está sempre tensa, sempre tentando compensar, sempre com a sensação de que nunca é suficiente. A construção nascida da fé tem um ritmo diferente, um descanso diferente. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de crise, há uma paz que sustenta, e aqui está a verdade que muda tudo. Deus não quer ser apenas um consultor da sua vida. Não quer ser chamado só quando a situação está fora do controle. Não quer ser um plano B para quando o plano A falhar. O Salmo 127, quando diz, se o Senhor não edificar a casa, está usando um verbo que indica ação contínua, participação ativa, envolvimento real. Não é uma bênção que você recebe uma vez e depois toca a vida. É uma parceria que precisa ser alimentada todos os dias. É como um jardim. Você pode ter a melhor semente do mundo. Você pode ter o solo mais rico. Mas se você não regar, se você não cuidar, se você não estiver presente no processo de crescimento, a semente não se torna árvore. O jardim com Deus precisa de presença constante. Não porque Deus é caprichoso, mas porque a relação é o ponto. Não é só o resultado, é o relacionamento durante o caminho. Quero que você pense na sua vida agora, hoje,
neste momento. Tem alguma área que você está tentando construir sozinho? Tem algum projeto, alguma relação, alguma situação que você está carregando no seu próprio esforço, sem realmente trazer Deus para dentro dela? Tem algum lugar onde você está vigiando com seus próprios olhos e com suas próprias forças, convencido de que só você pode proteger aquilo? Porque a sentinela que vigia sozinha cansa, inevitavelmente cansa. Os olhos começam a falhar, a atenção oscila. E nos momentos em que ela mais precisa estar desperta, o cansaço acumulado de tentar controlar tudo é justamente o que a faz dormir. Mas a sentinela que sabe que Deus é o guardião real pode vigiar com paz, pode ser diligente sem ser ansiosa, pode ser cuidadosa sem ser controladora, pode trabalhar com toda a força sem perder o descanso. Salomão conhecia isso de uma forma muito prática. Ele administrava um reino enorme. Tinha responsabilidades que a maioria de nós nunca vai compreender completamente. Decisões que afetavam milhões de pessoas. Recursos que precisavam ser distribuídos com sabedoria. Relações diplomáticas com nações vizinhas. E mesmo assim, a primeira coisa que ele pediu a Deus quando recebeu o reino foi sabedoria. Não poder, não riqueza, não vitória sobre os inimigos. Sabedoria. Porque ele entendeu que construir bem começa com reconhecer que você não tem, dentro de si mesmo, o suficiente para construir tudo o que precisa ser construído. E isso não é fraqueza. Isso é a mais profunda forma de inteligência espiritual. Há uma descoberta histórica que me impressionou muito enquanto eu me aprofundava nesse estudo. Arqueólogos que trabalharam na região de Jerusalém identificaram nas camadas do período monárquico de Israel uma quantidade impressionante de selos e inscrições com o nome de Deus, o tetragrama sagrado que os hebreus escreviam, mas não pronunciavam em voz alta. Esses selos eram usados em documentos oficiais, em transações comerciais, em correspondências diplomáticas. O nome de Deus estava presente não apenas nos rituais religiosos, mas no cotidiano das atividades mais práticas. Isso mostra algo profundo sobre a mentalidade daquela cultura. Para eles, não havia separação entre o sagrado e o secular. Não havia um Deus para o templo e outro para o mercado. Era o mesmo Deus presente em tudo. E esse entendimento era o que sustentava a ideia de que nada poderia ser verdadeiramente bem construído sem a sua participação. Nós, vivendo em uma cultura que separou o sagrado do secular de uma forma tão radical, precisamos reencontrar isso. Precisamos redescobrir que o Deus que adoramos no domingo também quer estar presente na reunião de segunda-feira. Que o Deus que invocamos na oração da manhã também quer guiar a conversa difícil que você vai ter com seu filho à tarde. Que o Deus do templo também é o Deus da sua mesa de jantar, do seu escritório, da sua sala de operações, do seu estúdio de criação. Porque quando você compartimenta Deus, quando você o coloca em uma caixinha reservada para os momentos espirituais da sua vida, você está exatamente fazendo o que o Salmo 127 está alertando contra. Você está tentando edificar algumas partes da sua casa sozinho. E essas partes, não importa o quanto você trabalhe nelas, serão sempre aquela casca oca, aquele chave que o hebraico descreve com tanta precisão. Mas quero te dizer também o que esse versículo não está dizendo. Porque é muito importante que a gente não torça as Escrituras para o lado do comodismo, da preguiça espiritual disfarçada de fé. O Salmo não está dizendo que você deve sentar e esperar que Deus construa sozinho enquanto você não faz nada. Não está dizendo que planejar é falta de fé. Não está dizendo que trabalhar duro é sinal de que você não confia em Deus. O próprio Salmo continua além desse primeiro versículo. Ele fala sobre trabalho, sobre família, sobre filhos que são como flechas nas mãos de um guerreiro. Há uma celebração do esforço humano dentro do Salmo, mas um esforço que é parceiro de Deus, não substituto de Deus. O construtor ainda precisa colocar as pedras,
A sentinela ainda precisa abrir os olhos. O trabalhador ainda precisa levantar cedo e dormir tarde. Mas, ao mesmo tempo, há um descanso fundamental no centro de tudo isso. Um descanso que sabe que a eficácia última não vem do tamanho do esforço, mas da qualidade da parceria. Pensa em como uma orquestra funciona. Cada músico pratica horas e horas. Cada instrumento é afinado com cuidado. Cada movimento é ensaiado até que cada detalhe esteja perfeito. Mas quando a orquestra toca, o que cria a música não é apenas o esforço individual de cada um. É a harmonia entre eles. É o maestro que conduz, que garante que todos estejam juntos, no tempo certo, na nota certa. Deus é o maestro da sua vida. Você é o músico. E a música mais linda que você pode tocar não é a que você cria sozinho, por mais talentoso que seja. É a que você cria em harmonia com ele, deixando que ele conduza o ritmo, o tempo, a dinâmica. E quando você começa a viver assim, algo muda. Não é que os desafios desaparecem, não é que as pedras somem do caminho, é que você passa a enfrentar os desafios de um lugar diferente, com uma serenidade que vem de saber que o Senhor está edificando, com uma coragem que vem de saber que o Senhor está guardando, com uma perseverança que vem de saber que o seu trabalho nunca é em vão quando está alinhado com ele. Eu quero que você se lembre de Neemias, outro construtor extraordinário da história bíblica. Quando ele foi reconstruir os muros de Jerusalém, que haviam sido destruídos pelos babilônios, ele enfrentou uma oposição feroz. Sanbalate, Tobias, Gesem, adversários por todos os lados tentando desestabilizar, ridicularizar, ameaçar. E a resposta de Neemias ficou gravada para sempre. O Deus dos céus nos prosperará. Nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas, ao mesmo tempo, ele colocou guardas armados ao lado dos construtores. Ele não esperou que Deus fizesse o que era da responsabilidade dos homens, mas ele também não construiu sem a presença de Deus. Metade das mãos trabalhando, metade das mãos segurando as armas. Construção e vigilância juntas. Esforço humano e cobertura divina caminhando lado a lado. É assim que Deus quer que você edifique. Eu preciso te perguntar algo muito direto agora. Existe alguma coisa na sua vida que você está carregando com uma ansiedade que não deveria ser sua? Existe algum projeto que te tira o sono, não porque é difícil, mas porque você está tentando controlá-lo sozinho? Existe alguma relação que você está tentando consertar exclusivamente com suas próprias palavras, seus próprios recursos, sua própria força emocional? Se a resposta é sim para qualquer uma dessas perguntas, então o Salmo 127 está sendo dirigido diretamente para você, hoje, porque a ansiedade da construção sem Deus é diferente do esforço diligente com Deus. O esforço diligente com Deus pode ser intenso, pode ser exaustivo, pode ter momentos de dificuldade real, mas no fundo há uma base, há uma paz. Há uma convicção de que mesmo quando você não consegue ver o resultado, quem está edificando com você vê. Mas a ansiedade da construção sem Deus é corrosiva. Ela te faz acordar às 3 da manhã com o coração acelerado. Ela te faz revisar compulsivamente cada detalhe, porque nenhuma quantidade de revisão parece suficiente. Ela te faz incapaz de descansar, porque você sabe que se você parar, tudo para junto com você. E a sentinela que vigia nesse espírito de ansiedade não está protegendo a cidade. Ela está se destruindo enquanto tenta. Deus está te convidando para algo diferente hoje. Ele está te convidando para edificar em parceria com Ele, para trazer cada projeto, cada relação, cada decisão, cada sonho para dentro dessa parceria. Não como uma formalidade religiosa, não como uma oração de protocolo antes de fazer o que você já decidiu fazer de qualquer jeito.
mas como uma entrega real, como uma busca genuína pela direção dele, como uma disposição de mudar o plano quando ele mostrar que o plano precisa ser mudado. Isso é o que o Salmo 127, naquele primeiro versículo aparentemente simples, está descrevendo. Uma vida onde Deus não é apenas convidado para a inauguração, onde Ele está presente desde a fundação. E aqui está uma beleza que eu quero que você carregue com você. A palavra edificar no hebraico original, quando aplicada a Deus, não é apenas uma ação. Ela carrega a ideia de algo que cresce organicamente, como uma árvore que não é apenas montada, mas que nasce, cresce, desenvolve raízes, expande galhos, produz frutos ao longo do tempo. Quando Deus edifica, Ele não apenas coloca uma estrutura, Ele faz algo vivo. E é isso o que você quer para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para o seu trabalho, para tudo aquilo que você está construindo. Não apenas uma estrutura impressionante que pode desabar, mas algo vivo, algo que tem raízes, algo que resiste às tempestades, porque foi plantado pelo próprio Deus. Há uma promessa implícita no Salmo 127 que muitos passam sem perceber. Quando ele diz, se o Senhor edificar, ele está sugerindo que Deus quer edificar. Não é uma condição pessimista. É uma afirmação de fé sobre o caráter de Deus. O Senhor que criou os céus e a terra, que formou cada detalhe da sua existência, que te conhece pelo nome, esse Senhor quer estar envolvido na construção da sua vida. Ele não é um Deus distante que observa de longe para ver se você vai conseguir. Ele é o Deus que quer colocar as mãos juntas com as suas nas pedras da construção. Você só precisa convidá-lo de verdade, não como formalidade, como realidade. Se essa palavra falou com você hoje, eu quero que você faça uma coisa antes de continuar o seu dia. Pense em uma área específica da sua vida, só uma, onde você sabe que está tentando edificar com muito esforço e pouca entrega. Pode ser uma relação, um projeto, uma situação que te causa ansiedade. E faz uma oração simples. Não precisa ser elaborada. Não precisa ter as palavras certas. Pode ser só: Senhor, eu reconheço que sem você, isso que estou construindo pode ser uma casca vazia. Eu quero construir com você. Entra aqui, edifica isso comigo. Isso é o suficiente para começar. Porque Deus não precisa de palavras perfeitas. Ele precisa de coração aberto. E se hoje você sentiu que esse versículo estava descrevendo exatamente onde você está, então compartilha essa mensagem com alguém que você sabe que também está carregando uma construção sozinho. Porque talvez essa palavra que chegou até você hoje precise chegar também até alguém que está exausto de vigiar, exausto de construir, exausto de tentar sustentar com as próprias mãos aquilo que só Deus pode verdadeiramente guardar. O Senhor edifica, o Senhor guarda. E quando Ele está no centro, o que você constrói não é apenas uma casa, é um lar. Não é apenas uma estrutura, é uma vida verdadeira, plena, sustentada por mãos que nunca falham. Que o Senhor edifique cada área da sua vida hoje, e que você tenha a sabedoria e a coragem de deixar que Ele o faça.